Pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago do canal Mochileiro Manauara. Eu sou apresentador do programa aqui em Manaus chamado Metanoia no Ar. É um programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, das 9, de 8 às 9 da manhã e de 9 às 10, horário de Brasília, horário de São Paulo. Eu tô podendo falar com vocês aqui do canal agora porque eu baixei o áudio para que os meus ouvintes possam ouvir. Eu estou fazendo essa transmissão com vocês agora para que vocês vejam um pouquinho do meu programa e hoje o tema é sensacional. Eu sou professor de teologia, sou da área de teologia, sou líder de uma comunidade cristã onde nós falamos do Evangelho da Graça de forma contemporânea na linguagem de hoje, e hoje nós vamos falar de um tema que é muito legal, o escândalo da cruz. Você sabia que eu creio no escândalo da cruz? E você? Talvez você creia e nunca ouviu falar. Eu recebi uma mensagem de um ateu. Ele é um ateu meio agnóstico, meio confuso, mas é ateu. E aí a pergunta, ele falou assim: Thiago, eu ouvi o seu programa, gostei muito. Eu não sou da cidade de Manaus, gostei muito do seu programa e eu queria saber qual é a convicção que você tem que Jesus morreu e ressuscitou. Achei muito curiosa. E hoje o programa, na hora da palavra, eu vou falar sobre isso, o escândalo da cruz, que pode ser uma defesa de mestrado, de doutorado, de graduação, e talvez você sim goste bastante. O escândalo da cruz. Sou na caixa, DJ. A música que você ouve é Young Free, do Awake, significa despertar, do Ministério Hillsong da Austrália. Eu gosto muito, é um dance, mas é muito show. Young Free, Awake, despertar. Uhul! Legal, né? Legal começar o nosso programa e nós temos a convicção que Deus está conosco, que nós estamos fazendo algo em prol do reino, e essa palavra em prol do reino é o que me motiva a caminhar mais. Hoje estamos ao vivo, estamos fazendo uma transmissão para o YouTube, e aí eu convoquei, chamei as pessoas, os ouvintes da Rádio Braz, os ouvintes do canal Mochileiro Manauara, quem conhece meu canal. Lá tem ministrações da comunidade, tem os meus mochilões, as missões e ministrações e devocionais. Hoje o tema é o escândalo da cruz. O escândalo da cruz é algo muito impactante, que não é nada espiritual, não é nada muito sistemático, mas é algo que aconteceu. E foi aquilo que me tocou. Não foi o espiritual que me tocou, como tocou muita gente. O escândalo da cruz é uma mensagem impactante, que tocou muita gente, que foi o que impactou um homem chamado Lee Strobel, que fez um livro chamado Em Defesa de Cristo. É um dos maiores best-sellers cristãos da atualidade. Esse homem acabou se rendendo a Cristo porque não cria que Cristo era Deus e que nem ele havia ressuscitado. Ele conseguiu provas, de acordo com vários estudiosos na década de 60 e 70, de que Jesus de fato existia. E é impactante esse livro. Eu lhe aconselho, Em Defesa de Cristo. E o filme também está em cartaz nos cinemas, baseado no livro dele. E aí, vamos ouvindo hoje a música Fornon, para quem gosta de rock and roll, sem muito mimimi. A mensagem é Fornalha. E aí, vocês estão gostando? Pois é, ouçam o programa da Metanoia no Ar todos os dias. Baixe um aplicativo chamado Radiosnet no seu smartphone, ou então baixe ou entre no site www.radiobrazweb.com.br, radiobrazweb.com.br, ou baixe o app Radiosnet. Baixou o Radiosnet, clica no lado direito do visor do seu celular, vai aparecer uma lupa. Lá você digita a palavra Rádio Braz. Baixou a Rádio Braz de 8 às 9 da manhã, horário de Manaus, e 9 às 10, horário de Brasília, horário de São Paulo. Eu estou ao vivo para que nós possamos celebrarmos e aprendermos mais do reino. Essa rádio aqui, ela é interdenominacional. Eu sou líder de uma comunidade cristã chamada Comunidade de Amor, Vida e Graça, e eu te aconselho e te convido a participar, a assistir os vídeos, a comentar esses demais vídeos no canal, e vamos fazer esse canal crescer, pessoal. Sejam muito bem-vindos.
E aí, pessoal? Eu aconselho vocês a lerem esse livro, Mais que um Carpinteiro, de Sam McDowell e Josh McDowell. Quem são esses homens? Hoje eles são doutores em teologia e, na verdade, eles eram pessoas totalmente iletrados. Sam McDowell e Josh McDowell eram pessoas que não criam na palavra do Eterno. Eles tiveram um encontro pessoal com Cristo além da teologia, muito além da teologia que nós temos hoje. Até porque teologia é só um ensino sistêmico. Na verdade, eles tiveram um encontro pessoal com Cristo através do quê? Dos evangelhos. E eles chegaram à conclusão que Jesus era mais do que um carpinteiro e que realmente ele nasceu, morreu, ressuscitou por eles e pagou um alto preço na cruz do Calvário. E é nesse texto, é baseado em algumas coisas desse livro, que nós vamos fazer a ministração. E é claro que a nossa base maior é os evangelhos. Os evangelhos contam por si só a história daquele que vive e reina para todo sempre. Sam McDowell e Josh McDowell, mais do que um carpinteiro. Pessoal, eu tô aqui com vocês, viu? Não abandonei vocês. Estou ao vivo. Nós estamos aqui. Eu tô aqui na Rádio Braz. Não abandonei vocês, viu? Eu tô apenas selecionando um texto pra gente começar o nosso programa Metanoia no Ar. Contigo, até o fim de dias, posso descansar. Unificar, seja um contigo, até que eu seja um contigo, até que eu seja um contigo, até que eu seja um contigo. Maravilhoso, né? Maravilhoso nós sejamos um com o Senhor. Maravilhoso é nós adorarmos aquele que vive para todo sempre, independente da religiosidade, independente de qualquer que seja a situação. Maravilhoso é engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu tenho convicção nata de que Jesus morreu pelos meus pecados, que ele nasceu, morreu, ressuscitou e ele vive e reina para todo sempre. Tenho certeza absoluta pelo que ele fez na minha vida, aquilo que a gente chama na teologia de metafísico, pelo que ele fez de forma metafísica na minha vida e para quem me conheceu no passado. Tenho certeza absoluta agora como cristão do que o Senhor fez na minha vida como cristão, porque eu tenho experiências com o Senhor todos os dias da minha vida e essas experiências independem do eis que te digo, eis que te falo. Deus mandou te dizer. Quando Jesus manda falar alguma coisa, ele não fala nada pela metade. Entendeu? Então a gente detona algumas loucuras quando alguém chega conosco e fala, ó, mais ou menos isso, Deus mandou, mas eu não sei como é que é. Ou então Deus vai falar contigo. Quando Deus quer falar algo, ele fala diretamente. E eu tenho certeza e tenho experiências com o Senhor de coisas que ele falou para mim que são sérias e que realmente aconteceram e que foram sem mimimi. E esse Deus quer falar contigo nessa manhã. E esse Deus quer abrir a sua mente nessa manhã, quer fazer uma metanoia no reino na sua vida. Amém? Vamos de Nível Soares, enche esse lugar. Estás assentado sobre os querubins. Estás entronizado.
Meu amigo, aqui o negócio é sério. Aqui a gente lê a palavra para poder dissecar dos determinados assuntos. Te aconselho a ler aquele livro, tá? Repetindo, o livro é Mas que um Carpinteiro, de Sam McDowell e Josh McDowell. Que fenomenal esse livro. Comente, compartilhe, não deixe de assistir nossos vídeos. Não deixe de assistir nossos vídeos. Já já vamos entrar com a ministração. Não deixe de curtir, compartilhar os nossos vídeos. Não deixe de compartilhar. Compartilhe, comente, critique, aponte o dedo, mas vamos mochilar e vamos metanoiar no reino de Deus. Eu sou o Thiago, da Comunidade Cristã de Amor, Vida e Graça, e eu te convido aqui em Manaus. Nós estamos reunidos no bairro do Campos Elíseos. O meu telefone é o 992-34-3988. O DDD daqui de Manaus é 092. O meu e-mail é Thiago com TH, mochilando de mochila, mochilando@gmail.com. E todos os dias eu posso acessar os e-mails, ler a sua mensagem, responder a você e seja tremendamente edificado. Esse lugar, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, meu doce amigo. Pai, eu te peço no nome poderoso de Jesus que a tua palavra diz que ela é espada de dois gumes, que ela penetra até a alma e ela discerne alma e espírito, ela junta as medulas. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, tu és o Ruá, tu és o Kadosh, o sopro de vida. Eu te peço no nome poderoso de Jesus que a tua palavra, ela vá, Senhor, ela produz o efeito para o qual a tua palavra descreve. Senhor, visita os hospitais, visita, Senhor, manicômios, visita, Senhor, presídios, visita vielas, visita ruas, Pai. Eu te peço no nome poderoso de Jesus que a tua palavra, ela impacte vidas, Pai, porque eu sei que ela não volta vazia. E, Senhor, no nome de Jesus, traz pessoas para ouvirem a tua rádio, para ouvirem a Rádio Braz. Eu oro, Senhor, em especial pelo Braz Silva, porque ela é brilhante, Pai, porque são atalaias dessa rádio, são os donos dessa rádio, Senhor. Guarda a vida deles como menina dos teus olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, guarda eles de
todo problema psicossomático, de todo problema social, de todo problema, Senhor, que possa os amedrontar em sua fé. Deus, no nome de Jesus, eu te peço pela família do Braz, Senhor. Eu lhe peço no nome de Jesus, Pai, que tu possas nos dar recursos, Senhor, para que nós possamos ser uma rádio melhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, pela rádio Metanoia, Pai, pelo programa Metanoia, perdão, Senhor, pelo programa Metanoia. Deus, no nome de Jesus, que tu possas trazer novos filhos espirituais, Senhor, que as pessoas possam entender a tua palavra, Senhor, que eu sempre diminua e tu cresças, Pai, que toda arrogância, toda prepotência, que todo egocentrismo, que todo narcisismo interior da minha vida se esvaia, Senhor, mas que o teu doce Espírito venha, Senhor, porque eu sei que tudo que eu tenho dado, Pai, é aquilo que eu tenho recebido de ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, me livra do homem mau, do homem sanguinário, do falso profeta, daquele que profere mentiras, daquele que é egocêntrico, que fala quando tu não falou, Senhor. Em nome de Jesus, guarda a minha vida, guarda a vida daqueles que estão da tua rádio, guarda, Senhor, o pastor Lázaro, Pai, em nome de Jesus, guarda todos os Espírito Santo de Deus. E eu te peço no nome de Jesus, visita hospitais, visita cadeias, visita, Senhor, aquelas pessoas do qual necessitam do teu poder, Senhor, e da manifestação da tua glória. Em nome de Jesus, sede bem-vindo, Espírito Santo, nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito de vida, vem. Espírito Santo, sopra sobre nós. Espírito de vida, clame por Ele, clame por Ele. Espírito Santo. Queridos, cortando um pouquinho a música, mas a mensagem dela é Espírito Santo, clame por Ele, busque o Espírito de vida. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas e estão mortos. Existem pessoas que estão de forma religiosa. Se você for ler os evangelhos, uma coisa que eu notei muito, eu sempre li, e eu pedia do Senhor para que entendesse. E aí eu entendi que a palavra por si só, ela se explica. Ela é a palavra de Deus. Eu não preciso de intermediários humanos, porque a palavra se auto-explica. E eu creio que, assim como em Hebreus disse que ela é espada de dois gumes, ela penetra até a alma. Eu também creio que existem palavras sorrateiras do quinto dos infernos que se dizem palavras de Deus. Existem pessoas dos quais estão dentro de igrejas que são verdadeiros sepulcros caiados. Em analogia eu faço com Jesus, quando entrou lá na sinagoga e destruiu a sinagoga praticamente inteira. Por quê? Porque estavam utilizando dela de sistema mercadológico, estavam usando ela por interesses próprios e egocêntricos. Jesus quebra todo o sistema vigente. E aí eu já tinha falado para vocês que Jesus não é religião. Que você ser de Deus não representa você ser de alguma denominação. Ser de Jesus não representa eu sou da igreja X. Até porque Jesus não falou em nenhum versículo, eu coloco você em denominação Y ou W. A igreja primitiva, ou a igreja dos apóstolos, a igreja tida lá como em Atos, a igreja ela foi um ajuntamento de pessoas, do qual eles não se intitulavam igreja. Até porque eles entendiam que a igreja sou eu e você. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na unidade, na unicidade. E isso é uma coisa tão difícil nos nossos dias. E que hoje a palavra que a gente vai ministrar agora às 8h30, e eu já estou preparando para a palavra, ela possa tocar o teu coração. Porque Jesus, na verdade, não era nem um guru espiritual. Na verdade, ele era o próprio Verbo, o próprio Deus. E aí, antes de começar a palavra, eu quero te convidar a refletir. Eu não sei como você está, eu não sei em que estado você está, em que cidade, em que país, porque nós temos ouvintes até nos Estados Unidos, em Miami, que é a Cici. Nós temos o apóstolo Euripe de Souza lá em Assunção, no Paraguai, que nos dá a moral, como diz o meu amigo Braz, da sua audiência. E tantos outros. Eu não sei como você está,
Mas eu quero lhe dizer, esse mesmo Deus, do qual nós vamos dissecar aqui, à luz da palavra, e à luz de fatos históricos e fontes históricas, porque tem muita gente que critica, fala, ai, Tiago, tu fala de forma intelectualizada e não sei o que e tudo mais. Gente, eu não falo de forma intelectualizada, eu tive uma dificuldade muito grande para aprender os evangelhos e aprender a qualquer disciplina. Por exemplo, eu tive muita dificuldade, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que com 14, 15 anos eu estava fazendo EJA, porque eu não terminava o ensino médio. E foi as portas que... foi a oportunidade que Deus me deu para que eu pudesse estar aqui. Hoje, para a honra e glória do Senhor, estou fazendo mestrado, já formei, pós-graduei, e isso é honra do Senhor, não é honra minha não, é honra do Senhor. E as pessoas ficam impressionadas que às vezes eu tenho muitos fatos históricos e às vezes passa por ser prepotente, quando na verdade não é. Não é ser prepotente, é aquilo que Deus me deu. Deus me deu o dom da palavra, não que eu sou o dom da palavra. A honra e a glória vem do Senhor. E eu creio que isso incomoda muita gente, porque as pessoas querem que a gente fale o que o sistema manda falar. E eu nunca vou falar o que o sistema manda falar. Vou falar aquilo que a palavra diz que tem que ser dita. Hoje a palavra é o escândalo da cruz. Vamos começar? Escândalo da cruz. Queridos, vamos começar o escândalo da cruz. Eu não sei quem é você, eu não sei o seu nome, eu não sei qual é a sua graduação, eu não sei se você está no interior, se você está no campo, se você está em algum bairro. Eu não sei onde você está. Mas eu quero lhe dizer algo. Eu tenho convicção absoluta que Deus, que Jesus, o Jesus que as pessoas falam nas igrejas, Ele ressuscitou. Só que o Jesus que eu quero falar para você, o Jesus de verdade, o Jesus dos evangelhos, o Jesus da graça, aquele que causou o escândalo da cruz, não é o Jesus da igreja. Primeiro ponto, tem muitos pastores criticando. Normalmente quem me critica é alguém que só sabe falar, mas não faz nada em prol do reino. Normalmente as pessoas que criticam, elas são muito bambambãs do reino, querem dizer que são bambambãs, mas não fazem nada para ajudar o próximo ou a mudar a situação. O escândalo da cruz é o que entrou na minha vida e me mudou. E eu não vou falar da minha caminhada com Cristo, nada disso não. Eu vou falar daquilo que é o tema, o escândalo da cruz. Porque tem gente que quer pregar contando o seu testemunho, a sua história e tudo mais. Não, a gente precisa falar do Evangelho da Graça. E a primeira pergunta é, quem morreria por uma mentira? Eu sei que a Rádio Metanoia, o programa Metanoia, eu criei por estratégia a palavra metanoia, porque tem muita gente que não sabe nem o que é metanoia. Metanoia é uma mudança radical da mente. E era o nome do nosso ministério, no início era Metanoia, Comunidade Cristã Metanoia. Hoje é Comunidade Cristã de Amor, Vida e Graça. Somos do Ministério Metanoia. Metanoia é mudança de mente. E nós já estamos nessa caminhada, já tem mais ou menos 1 ano e meio que nós temos a Comunidade Cristã. Nós nos reuníamos lá no Milhomem Center. E agora estamos buscando um espaço, e aí tem novidades que eu falei ontem, mas ainda não posso falar, vou falar primeiro no grupo. Nós temos um momento de felicidade que Deus nos agraciou com o lugar. E tudo por 0,800. Isso é bênção de Deus. Mas o tema é o escândalo da cruz, por quê? A pergunta é, o escândalo da cruz por quê? Você sabia que aquela figura de Jesus que você assiste, que você vê nos noticiários, que você vê nas obras de artes na Europa, como Jesus todo branquinho, com cabelo longo, todo encaracolado, ou com olhos azuis, ou com uma tanguinha na cruz, com um furadinho nos braços e nas pernas, aquilo tudo é uma mentira? Você fala, da onde que tu se baseia para falar tudo isso? É simples. Salmo 22, o livro de Salmos, que é lá no Antigo Testamento, que muitos acreditam que foi feito por Davi, mas eu creio que não foi só por Davi, mas pelos salmistas por si só, que eram vários. O Salmo de Davi, o Salmo 22, é um salmo messiânico. E ele fala da figura de Jesus, do qual Jesus não é retratado nessas obras. A primeira história para se tornar escândalo foi o seguinte. Quando nós vimos o Jesus na cruz das igrejas católicas e algumas denominações anglicanas, luteranas e algumas denominações até evangélicas mais tradicionais, que é pouco conhecido no Brasil, mas tem muito na Europa, em alguns lugares no Peru, do qual já estive,
o que eles fazem? Eles têm a figura de Jesus numa cruz, preso no madeiro, numa cruz. E esse Jesus é coberto por uma tanga. Mas no livro de Salmos 22, que é um salmo messiânico, fala que Jesus não foi crucificado apenas com aquela tanguinha, mas ele estava nu. Esse é o primeiro escândalo da cruz. Jesus foi crucificado da forma mais humilhante possível, mais ultrajante possível. Aí você se baseia, mas você está se baseando em quê? Em fatos históricos também. Mas primeiro eu vou contar a história. Isaías 53, que é também um outro texto messiânico, fala que ele foi humilhado. E historicamente falando, cientificamente falando, a história conta, e a Bíblia fala, lá no livro de Mateus, que Jesus chorou sangue. A ciência explica esse fenômeno como hematidrose. O que é uma hematidrose? E aí eu dou um abraço para o meu amigo Mauro, que está na escuta. Mauro, aquele assunto que a gente estava falando agora no WhatsApp, meu querido. Pega essa fonte, talvez isso seja a abertura daquela situação. Ele teve hematidrose. O que é hematidrose? É quando os glóbulos de sangue, quando as veias se dilatam e ele começa a chorar muito sangue, começa a aspergir sangue, a suar sangue. Isso, pasmem, isso é comum nos nossos dias. Uma pessoa com uma carga de estresse muito grande, ela é capaz de aspergir sangue pelas veias dilatadas, pelos cabelos, pelos fios de cabelos. Um outro fenômeno que pouca gente fala, mas em Salmo 22 fala que Jesus não foi literalmente só crucificado, mas ele teve os ossos despedaçados. E aí é pano para manga, porque tem muitos teólogos que falam que ele não teve um músculo quebrado, mas ele teve músculos quebrados. Salmo 22 fala. Esse é outro escândalo da cruz. A Bíblia se explica por si só. O que eu quero chegar à conclusão aqui é que qual Jesus você quer crer? O Jesus das igrejas? O Jesus religioso? O Jesus pragmático? Do qual é uma figura bonitinha, branquinha, de olhos azuis e tudo mais? Pasme. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele era feio. Mas feio em que sentido? Ele vivia no sul da Palestina. E no sul da Palestina era extremamente quente, não existia sandálias. O pé dele era machucado, a pele era machucada, não existia as loções hidratantes, não existia nada disso. E mesmo assim, eu estando aqui questionando e falando, ele morreu por mim e por você. Mas a alegria é que ele ressuscitou. Um outro ponto que eu quero falar é que as pessoas não acreditam que ele realmente viveu. Primeiro fato, Jesus literalmente viveu, morreu e ressuscitou. Sabe qual é o ponto? É que tem gente que não acredita nos evangelhos, que não acredita na Bíblia. E para essas pessoas eu digo assim, porque tem gente que quer pregar a Bíblia para um ser intelectual só pregando Bíblia. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 13, que Pedro e João, que eram praticamente iletrados, eram semi-analfabetos, eles tiveram o melhor reitor, o melhor professor de uma faculdade. E que reitor era esse? Que professor era esse? Era Jesus. Eles passaram 3 anos de discipulado tremendo, 3 anos numa escola teológica fora do comum, 3 anos aprendendo sobre o reino do eterno. E aí a história conta que eles estavam de frente para o Sinédrio, Atos capítulo 4, na frente do Sinédrio, pregando com tanta autoridade. E aí os saduceus, que eram um partido político, quando você vê na Bíblia saduceus, você lembra, é um partido político. Os saduceus, que representavam o Sinédrio de Israel, a autoridade suprema de Israel abaixo do imperialismo romano, o Sinédrio questionava, não era esse o Pedro e o João, aqueles iletrados? Eles falam com tanta autoridade. E um dos fariseus responde, mas eles haviam estado com Jesus. E aí você fala, mas isso é Bíblia. Queridos, você sabia que existe uma literatura chamada História dos Hebreus, de um autor chamado Flávio Josefo? Flávio Josefo, aí Mauro, você que está ouvindo? Flávio Josefo é o seguinte, é um cara que na época era um estudioso das leis hebraicas e judaicas, da Torá, das Midrash, dos Midrashins, e ele não era cristão, ele não era seguidor de Jesus, mas ele assistiu Jesus. Ele via, como eu estou olhando aqui o Sesc do outro lado, como eu estou vendo o pastor Lázaro lá fora, ele assistia Jesus de longe. E ele viu todos os milagres. E ele não era cristão.
E mesmo assim, ele é um historiador da época. Os escritos dele permeiam até os dias de hoje. Aí você fala, mas isso aí é muito vago. Segundo ponto, eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou por outro detalhe. Existem 5.843 manuscritos que foram descobertos nos manuscritos de Nag Hammadi, ou Evangelhos de Qumran, o nome, lá no sul do Egito, numa explosão que teve em 1948, com um grupo de pastores beduínos, mas não eram pastores religiosos. Beduínos é uma classe de pessoas que tem ali no Oriente Médio. Eles descobriram mais ou menos 2.000 papiros, comprovando a autenticidade dos evangelhos, comprovando que os evangélicos dos evangelhos o qual você tem em mãos são verdadeiros. E pasme, a maioria desses textos que eles pegaram, desses fragmentos de textos, falam da ressurreição. Não só dos evangelhos dos quais nós temos acesso, como Mateus, Marcos, Lucas e João, como tantos outros textos dos quais estão fora dos livros, dos textos bíblicos, que não passaram pelos concílios de Nicéia, de Trento, que não passaram pela canonicidade ou catolicidade, pela aprovação para que pudessem ser textos bíblicos. Essas literaturas foram encontradas e elas estão na Universidade de Jerusalém, outra parte está no Egito e outra parte está na Universidade Federal, a Universidade de Hebraica, lá em Jerusalém. Esses textos são originais. Então, como é que eu não posso acreditar que esse homem morreu e ressuscitou, se tem um outro detalhe que eu quero falar? Flávio Joséfo assistiu Jesus tanto na cura, como assistiu Jesus nos 40 dias que a Bíblia diz que ele permaneceu com os apóstolos. Cara, é muito louco o que eu estou falando para você. E vou lhe dizer por que é mais louco ainda. Porque eu dei aula na faculdade de teologia sobre religiões e manifestações religiosas. E nenhuma religião das quais eu estudei, que não foram todas, mas a maioria das que eu estudei, eu não encontrei um mártir vivo pela sua causa. Eu te pergunto, os apóstolos eram idiotas? Você fala, por que você fala isso? Eles eram malucos? Porque é o seguinte, eu vou lhe dizer algo. Você lembra de Pedro, que a Igreja Católica intitula, puxa ele como Papa da Igreja Católica? Pois é, isso é um outro assunto, mas eu respeito isso. Pedro tem uma autoridade fora do comum. A Bíblia fala que pela sombra de Pedro as pessoas eram curadas. Isso depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Isso é um outro assunto. Mas nós estamos falando do escândalo da cruz. Mas só para terminar essa curiosidade, a história conta que Pedro, pela sombra, pela autoridade que ele tinha, os doentes, os leprosos eram purificados. Ele não precisava falar e nem mandava falar, isso que te digo, ou Deus mandou te dizer. Simplesmente a presença dele causava uma metanoia, uma mudança radical no ambiente do qual ele estava engendrado. A mesma coisa aconteceu com João. Só que tem um detalhe. Pedro, se você for lembrar, o Pedrão, o Pedroca, o Pedrinho, o Pedrão, o Papa, seja quem for, o Pedro, o apóstolo, ele era um ser medroso no início. Ele não tinha convicções corretas de quem ele era. Tinha confusões mentais, divergências na alma. Tanta prova disso, uma das situações foi que Jesus disse que ele ia negar ele 3 vezes. Não, eu não vou te negar. Ele falou, eu te digo que em verdade, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele negou. A história conta depois que isso já é um outro assunto, mas nós estamos falando do escândalo da cruz. Mas só para sintetizar a ideia aqui, a Bíblia fala que até o diabo brigou pelo corpo de Pedro. E não conseguiu. Além desse Flávio Joséfo e dos 5.843 textos que comprovam a autenticidade de que Jesus viveu, nasceu e ressuscitou no sul da Palestina e em Israel. Tem o registro de Flávio Joséfo. Também tem Agostinho de Cesareia. Tem outros escritores, dos quais você não vai encontrar nos evangelhos. Mas são provas veementes de que Jesus morreu, nasceu e ressuscitou. E digo mais, a morte dele não foi só esse filmezinho que fala de Jesus sendo pregado lá, açoitado. Não foi só aquilo, não. Foi muito mais do que isso. Você acha que os apóstolos, que eram medrosos, que depois, quando haviam estado com Jesus, eram mentirosos? Tem fontes históricas que comprovam que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado também, gente. Ele era um ser medroso. Estude a história de André.
Tiago, que era o filho de Zebedeu, foi morto à espada, foi açoitado na espada, foi furado mais de 20 vezes. João, o irmão de Tiago, teve morte natural, foi o único que morreu lá na ilha de Patmos, o único, morreu de velhice. A Bíblia fala, a Bíblia e as histórias, um dos escritos de Flávio José fala que Filipe também foi crucificado em praça pública. Tomé foi furado por uma lança. Lembra de Tomé? Tomé, lembra de ontem quando eu falei que o nome verdadeiro de Tomé não é Tomé, é Tomã no aramaico? Ou Dídimo. O Tomã é aquele que Jesus disse que precisava morrer. E ele falou, não, Senhor, eu falei isso ontem, vamos morrer por ti. O Tomé é aquele que quando Jesus ressuscitou, ele não creu. E Jesus teve que fazer ele tocar nele, para ele crer. E tem um outro detalhe que eu acabei de lembrar, para comprovar que Jesus realmente é um escândalo da cruz, e ele morreu, nasceu, e ele vive e reina, e ele é a maior crença que eu posso crer de que existe um Deus. Existem várias e várias provas para crer, e que para fazerem eu crer em Jesus. O Santo Sudário. Não tem prova 100% se o Santo Sudário é verdadeiro, mas nenhum estudioso até os dias de hoje, e o Santo Sudário encontra-se no Vaticano, sob o poder da Igreja Católica, não tem comprovação nenhuma de que o sudário seja falso, não tem comprovação nenhuma que o sudário seja pintado, não tem comprovação nenhuma. O sudário é outra prova de que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. É o verdadeiro Deus. Simão, o Zelote também foi crucificado. Ou você acha que Tadeu foi flechado? E o que eu posso dizer de João Marcos, um daqueles 70, que lá em Atos capítulo 2 fala que eles se reuniam no cenáculo. Jesus falou que eles não deveriam sair de Jerusalém, mas que ficassem em Jerusalém até que do alto descesse poder. Isso está lá em Atos capítulo 2 que fala, os pentecostais pegam isso como a manifestação do Pentecoste ou a descida do Espírito Santo, que aí entra naquela questão teológica de dom de línguas e tudo mais. Pulando essa parte, aquela casa, aquele cenáculo era a casa de quem? Era de João Marcos. João Marcos era um dos 70 que Jesus enviou de 2 em 2. Era um dos 70 discípulos. João Marcos começou a maior igreja cristã do Egito até os dias de hoje. Pesquise o Evangelho Copta. Os coptas, os cristãos coptas. Lembra daquele vídeo no YouTube daqueles cristãos que foram degolados no mar? Que saiu no Jornal Nacional, saiu em tantos jornais, na Globo, que é do diabo, segundo muita gente fala. Pesquise sobre os coptas. Eles foram degolados. E pesquise o que eles pensam quando um familiar seu é degolado, assassinado. Eles falam, uma das entrevistas é que um cara tipo o Jô Soares lá no Egito estava entrevistando um irmão de um cristão copta que havia sido degolado no mar, e o seu sangue foi filmado tudo pelo YouTube. Você pode pesquisar no YouTube, cristãos coptas sendo mortos. Eles são perseguidos pelos muçulmanos, pelos radicais, pelos xiitas. E ele fala bem assim, a minha mãe disse que se visse esse assassino, ela chamaria ele para tomar café na nossa casa. Olha a convicção do que é Cristo para eles. Esse Cristo não é o Cristo das igrejas, que dá tanto amor. Não é o Cristo da religião. Não é o Cristo da religião. Eu quero ler para você algo que diz aqui, para terminar. Olha só. Atos, capítulo 4. 4:13 diz assim: observando a coragem de Pedro e de João, tendo notado que eram homens simples e letrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Aqui está falando daquele fato que eu havia falado, que Pedro e João haviam estado perto do Sinédrio e pregavam com tanta autoridade que os fariseus e saduceus começaram a tramar a sua morte. Um outro texto que eu vou ler para você é o que está lá em João,
Livro de João, o João que morreu por velhice, o único que não morreu a espadada, a crucificação. Aí eu te pergunto, será que alguém seria tão tolo a morrer por uma mentira? Você se mataria pelo seu amigo sabendo que ele é mentiroso? É claro que não. Diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, João viu. Contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos dela e testemunhamos e vos anunciamos. A vida eterna que estava com o Pai e a nos foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso proclamamos hoje, para que também tenhamos comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Esses ensinos eu escrevo a vocês. João está falando aqui sobre Jesus, que ele viu. E digo mais, eu estou em mão aqui com uma Bíblia King James, um Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento, todos os textos do Novo Testamento, daqueles que batem na religião, como tem o Delírio de Dawkins, o livro Deus Não Existe, de Richard Dawkins, que é considerado o maior ateu do mundo, eu já li o livro. O livro é grotesco. É grotesco porque eu percebo que ele não tem visão teológica de quem era Jesus. A visão dele é totalmente religiosa, baseada no Jesus das igrejas. O Jesus mercadológico. E para acabar a ministração, eu quero te convidar. Eu quero que você entenda. Como você pode não crer num Jesus que morreu e ressuscitou, se existem 5.843 textos que comprovam a veracidade de que esse homem vive e que esse viveu na Palestina e Israel? Como você não pode crer num Deus onde tinha pessoas que não eram cristãos, como Flávio Josefo, como Agostinho de Cesareia e tantos outros, como os reis, Herodes, o tetrarca e tantos outros que ficaram na história, dos quais tem escritos deles, escritos monárquicos, escritos que falam que provam que existia um homem lá no sul da Palestina, lá em Israel, que pregava com tanta autoridade, que se dizia o Filho de Deus, que morreu numa cruz e que existem relatos da sua ressurreição. Como você não pode crer num Deus que eu tenho certeza que ninguém morreria por uma mentira, onde praticamente todos os seus apóstolos, linhas de frente, foram crucificados e morreram como mártires vivos por aquilo que eles achavam que era verdade? E pasme! Aquele cristãozinho lá da sua casa que você fala, o cara era bandido, assassino, estuprador e tudo que não prestava mais. E você olha para ele, o cara é um leitor nato de palavra, de Bíblia. A sua linguagem mudou, o seu pensamento mudou, a sua visão espacial de mundo é outra, a sua forma de pensar é outra. Como eu não posso crer que existe um Deus, se essa alma vivente, se esse ser humaninho que vive do meu lado é transformado? Como não posso crer? Queridos, lá na Índia tem mais de 1 bilhão de deuses. Um dia Josué Irion, um grande pregador brasileiro que não prega no Brasil, sabe por quê? Porque ele bate na teologia da prosperidade, porque os pregadores não deixam ele pregar hoje no Brasil. Ele é um dos maiores seres intelectuais da época, dos nossos dias, um homem que fala mais de 9 idiomas. Podem pesquisar, Josué Irion. Lembra da cidade lá, da Boate Kiss? Lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Pois ele é lá daquela cidade. Hoje vive nos Estados Unidos. É um dos professores na Universidade de Pasadena, na Califórnia. Ele prega com tanta autoridade. E ele, na Índia, ele já foi ao mundo mais de 50 vezes, mais de 50 voltas ao mundo. Ele é missionário. Um dos maiores missionários vivos de nossos dias e é brasileiro. Ele falou que ele estava numa cidade chamada Varanasi, na Índia. Varanasi para a gente aqui significa trono de Satanás. E ele disse que em Varanasi, 6 horas da tarde, o céu era azul, verde, amarelo, rosa, laranja e branco e tudo mais. Eram várias cores, as pessoas levantando incenso para os seus deuses. Ele estava lendo a Bíblia. Em praça pública, um indiano chegou e falou, o que você está lendo? Ele falou, isso aqui é a Bíblia. Bíblia? O que é Bíblia? Aí ele viu que o cara não sabia nem o que era a Bíblia. Ele falou, isso aqui é do meu Deus, é uma literatura do meu Deus. Ele, que Deus? Jesus. Ele, quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Que Filho de Deus? Nós temos Krishna, Shiva e fala uma centena de deuses. Ele falou, nós não precisamos de nem mais um Deus, nós já estamos cheios de deuses. E você pode observar que a Índia está engedrada num lixo espiritual tremendo. O que podemos falar de Kuala Lumpur?
O que podemos falar sobre a China comunista, que hoje já não é tão comunista, mas o que podemos falar sobre o Equador. Queridos, o Jesus religioso está tão popular na sociedade atual que o Jesus verdadeiro, o Jesus da graça, aquele do escândalo da cruz, que foi crucificado nu, que teve seus ossos massacrados, que foi pisoteado, que cuspiram nele, aquele que colocaram colocaram nele uma coroa de espinhos, do qual furava até o ponto de pegar quase na massa cefálica. Aquele que onde pegaram, de acordo com os estudos científicos, os espinhos eram mais ou menos desse tamanho, mais ou menos uns 6 a 7 centímetros, numa espessura de tamanho do meu dedo, não sei quantos milímetros. E ele foi perfurado nos nervos dos pés e nas mãos. Queridos, aquele homem que sofreu hematidrose, eu quero lhe dizer algo. O Jesus que eu estou falando não é o Jesus da igreja, é o Jesus da graça. Ele quer te visitar, ele te conhece, ele nasceu, morreu e ressuscitou. E a maior prova de que ele existe é quando você vê alguém se rendendo a ele e essa pessoa tem uma vida totalmente transformada. Que nessa manhã, esse Deus possa mudar a sua vida. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e a falar comigo: Senhor Jesus, eu hoje aprendi um pouco de Ti. Senhor, não aprendi tudo, mas aprendi um pouco. O suficiente para me fazer pensar que Tu és Deus. Senhor, eu te peço, entra na minha vida, na minha casa, nos meus pensamentos, no meu falar, no meu pensar, no meu agir, e me faz uma pessoa nova. Retira de mim tudo aquilo que entristece a Ti e coloca em mim tudo aquilo que vem de Ti. Deus, eu reconheço que sem Ti, Senhor, eu não sou nada. Mas quando eu estou contigo, a tua manifestação é real. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és Deus, que Tu és Senhor e que não há outro Deus tão poderoso como Tu. Senhor, aqueles que não seguiam a Ti, Te viram e registraram e colocaram na história. E se tem um Deus do qual todas as religiões do mundo respeitam, todas as religiões, sejam elas anticristãs ou não, mas todos reconhecem a força do Teu nome. Senhor, eu reconheço que Tu és Deus, que Tu nasceu, morreu e ressuscitou por nós. Que Tu és o verdadeiro escândalo da cruz, que Tu morreu nu, que Tu foi humilhado, mas Tu foi exaltado até na morte, Senhor. A morte não conseguiu Te pegar. Tu vencestes a morte. E Tu disse que aquele que crê em Ti, ainda que morra, viverá. Que hoje, Pai, eu possa morrer para essa sociedade corrupta, maldita, pilantra, execrada, Senhor. Que meu ouvinte, a minha ouvinte possa morrer hoje para tudo isso que é podre, que é imundo, que é sujo. E que nós possamos acordar de nossa letargia interior. Que nós possamos viver a metanoia do Teu reino. Deus, que a partir de hoje, nunca mais, Espírito Santo de Deus, nós iríamos viver na nossa mediocridade humana. Mas que nós possamos manifestar a glória do Teu Filho. Não há Deus como Tu, Senhor. Tu és aquele que sopra, Tu és aquele lá em Gênesis 2, 26. Tu estavas no Gênesis, Tu estava em Êxodo, Tu estava em Números, Tu estava em Levíticos, em Deuteronômio, Tu estavas em todos os livros.
Tu estavas em todos os cenários da história. E hoje nós aprendemos, Pai, que servir a Ti é tão simples, que acreditar em Ti é mais fácil ainda, mas que pela mente humana nós somos coibidos de crer que Tu és Deus. Espírito Santo de Deus, eu te peço no nome de Jesus, visita os hospitais, visita os presídios, visita todas as vielas da cidade de Manaus, de todos os estados e de todos os lugares para onde a minha voz está chegando neste momento. No nome poderoso de Jesus eu te peço, Pai, que as cadeias, os grilhões, que as amarras do inferno sejam quebradas neste momento. Que o Teu doce Espírito invada lares, famílias e faça uma verdadeira metanoia do reino. Querido, cada lágrima que cai dos Teus olhos, o Senhor conhece. O Senhor nunca te esqueceu nem um só dia. O Senhor tem um amor tão grande por você. Jeremias 1,5 diz que antes que você saísse do ventre da sua mãe, Ele já tinha te constituído. O Novo Testamento diz que Ele tinha amado o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? Esse mundo cosmocrático, esse mundo imundo, do qual nós falamos assim, quando eu era do mundo. Na verdade, querido, você continua no mundo. Só que nós não somos praticamente desse mundo. Nós temos uma mentalidade fora desse mundo. E que a partir de hoje, Pai, essa mentalidade possa chegar a cada casa, cada lar, cada viela, na casa do meu ouvinte e da minha ouvinte. Tu és maravilhoso, Deus, e obrigado porque Tu fazes tantas coisas maravilhosas e é tão simples te adorar, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, meu nome é Tiago, eu sou pastor da comunidade cristã de Amor, Vida e Graça. Nós estamos reunidos ali no Centro Comercial Milhomem, ali próximo do Amazonas Shopping. E o meu telefone é 092, para você que é fora do estado, 092 992 34 3988. Repetindo, 992 34 3988. O meu e-mail é Tiago com TH, mochilando de mochila, mochilando@gmail.com. O canal é Mochileiro Manauara. E é isso. Vamos seguir a programação com a música de despedida Young Free, e eu agradeço a todos os ouvintes. Um abração, espero você amanhã, se Deus quiser. Bom, pessoal, é isso. Terminamos a gravação. Comente, compartilhe, divulgue. E é isso. Deus abençoe no nome de Jesus.